Boa noite a todos. Dou início à 8ª sessão ordinária de 2026 do Poder Legislativo Piracaense. Agradeço a todos que acompanham a transmissão dessa sessão e a presença do auditório, que muito nos orgulha. Solicito aos nobres vereadores que registrem as suas presenças. Havendo o número legal para a instalação da sessão legislativa, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Passaremos agora à votação da ata da 7ª sessão ordinária de 5 de maio de 2026. Cardoso. Declaro a ata aprovada por 10-0. Passaremos agora à votação da ata da 8ª sessão extraordinária de 5 de maio de 2026. Coloco a ata em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos. Declaro a ata aprovada por 10-0. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Boa noite a todos. Expediente do Poder Executivo. Projeto de Lei número 35 de 2026. Dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução orçamentária para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Projeto de Lei número 38 de 2026. Dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de recursos oriundos de emenda parlamentar federal transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social e da outras providências. Projeto de Lei número 39 de 2026. Dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial ou total de dotação orçamentária, dentro do orçamento vigente e da outras providências. Projeto de Lei número 40 de 2026. Dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação orçamentária, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente da Câmara Municipal de Piracaia e da outras providências. Projeto de Lei número 41 de 2026. Dispõe sobre altera o anexo 2 da Lei Municipal número 2641 de 2012. Expediente do Poder Legislativo. Projeto de Resolução número 02 de 2026. Dispõe sobre autorização para despesas destinadas à realização de sessão solene. Autoria Mesa Diretora. Projeto de Decreto Legislativo número 01 de 2026. Dispõe sobre a concessão da Medalha de Honra ao Mérito Dona Leonor de Oliveira Franco ao Padre Vicente Rosa Júnior. Autoria Vereador Professor Rogério. Projeto de Decreto Legislativo número 04 de 2026. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão piracaense ao senhor Hamilton Jorge Soares Lima. Autoria Vereador Wilson Rodoviário. Determino o encaminhamento das proposituras às comissões permanentes. Moção número 11 de 2026. A Câmara Municipal de Piracaia manifesta profundo pesar pelo falecimento de Oriel Silva Pereira, ocorrido em 13 de maio de 2026. Autoria Kleber Galacino Prado. Coloco a moção em única discussão. Senhor presidente, pois não. Gostaria de solicitar o autor para subscrever, porque o Oriel fez trabalho voluntário por muito tempo lá no Vila Nova. Isso pude presenciar. O Rafael era um dos que eu levava, então fica aqui meu agradecimento. Sem igual ao trabalho que ele fazia junto àqueles meninos. Ficou lá por 3 anos, então é um tempo considerável. Ele era muito tranquilo nesse sentido. E motivava aquelas crianças a ter um elo, lógico, praticar o esporte, mas manter bem dentro da escola, então isso é muito importante.
Fica aí nosso sentimento aos familiares que estão enlutados no momento, e fica um sentimento aí de que eles possam tratar essa ferida e sair e saber que ele está no melhor lugar nesse momento, sem dor, que ele estava sofrendo demais no final. Senhor presidente, da mesma maneira, gostaria de subscrever aí a moção e dizer que o Oriel foi um batalhador, né? Nesses últimos tempos ainda, devido aí à doença dele, batalhou, brigou, deu trabalho realmente aí para a morte, não foi fácil não. E o quanto ele pôde lutar pela vida, ele lutou, e eu acho que ele é uma figura que também que estimule aí outras pessoas a sempre nunca desistirem da luta dele. Não foi fácil, né? Ele estava com muitos órgãos comprometidos, precisaria aí de uma transfusão de órgãos bem difícil, né? Um transplante de órgão bem difícil. Salvo engano, teria que ser vários órgãos de uma única vez, que ele talvez não aguentasse outras operações. E infelizmente acabou indo. Então, nesse momento de luto, fica aí o abraço para toda a família, para todos os amigos. Boa noite, senhor presidente. Da mesma forma, gostaria de deixar aqui meus sentimentos a todos os familiares, em nome da mãe. Para conscientização, né, de doação de órgãos. Eu lembro que uma vez no começo desse mês ele me procurou, a gente costurou junto um projeto de lei sobre a conscientização da doação de órgãos, e o Oriel foi também meu contemporâneo e fez um trabalho ímpar aí com a juventude, né, de Piracaia. Então, deixar aqui nossos profundos nota de pesar para a família, para quem ficou aí, tá bom? Coloco a moção em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro a moção aprovada por 10-0. Requerimento número 32 de 2026. Requer informações acerca dos recursos destinados à área da saúde no município. Autoria, vereador professor Rogério. Coloco o requerimento em único tom. Senhor presidente, o requerimento ele é bem pedagógico para a gente saber, porque nós vamos atrás das emendas, faço parte do grupo dos vereadores que milita nesse sentido, porque a gente sabe que pode melhorar os investimentos, e a gente quer saber aonde que eles estão parados, se estão parados, o que foram cadastrados, porque os assessores, os deputados, acabam fazendo contato conosco e a gente responde sem ter tanta certeza. Então, com o requerimento vai ficar mais tranquilo para que a gente possa, de fato, saber o que falar para essas pessoas que, como o presidente bem disse hoje, esse ano é a hora D, né? Teve o dia D lá na Segunda Guerra, é a hora D, né? A gente tem que buscar todo o recurso possível, porque é um ano de eleição e também é a hora desses deputados aparecerem de fato aqui, não só de presença, mas também de investimento aqui na nossa cidade. Quero aproveitar o ensejo e a oportunidade também de, na discussão desse requerimento, voltado às atividades dos recursos na saúde, e acabei até fazendo um comentário com o professor Rogério, da necessidade de agilizar os estudos em relação à questão do SISMED, por causa do consórcio, das responsabilidades que o município pode assumir, mas identificando isso, e acho que aparando todas as arestas,
eu acredito realmente que é primordial que esse projeto venha para apreciação e estudo dessa casa, a questão do Sismetro, para que nós possamos, inclusive, deliberar em relação a essas demandas de exames que estão há muitos anos aí, pessoas aguardando e não conseguem. E nós temos agora, graças ao trabalho desses vereadores aqui dessa casa, nós temos grandes recursos na área da saúde. Salvo me engano, já estamos quase batendo o teto máximo em recursos adquiridos para o município de Piracaia para atender a saúde, que é de suma importância que esses recursos agora sejam também utilizados de forma rápida, para que não se perca nenhum tempo aí em relação a essas demandas e principalmente ao atendimento. Digo em relação ao Sismetro porque nós temos aí a questão das contratações através de licitações, que existe um processo muito longo. Nós fizemos agora um processo licitatório para realização de alguns exames de 5.000, importante destacar, que de 5.500 exames que estão sendo aguardados para serem realizados, nesta última licitação, nós fizemos para atender 2.500 exames. Ou seja, o nosso compromisso, o nosso objetivo é tentar realmente acabar com essas filas de exame e, se possível, por que não, esse ano ainda, né? Então, por isso, fica aqui também o pedido, não consta no requerimento do vereador, mas pedido para que o Poder Executivo analise rapidamente a questão do Sismetro e encaminhe para estudos aqui nessa Casa de Leis, que aí, analisando aí, acho que com detalhes mais profundos, poderemos aí dar agilidade ao atendimento das pessoas que estão há anos aí aguardando para fazer o exame. Coloco o requerimento em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro o requerimento aprovado por 10-0. Requerimento número 36, 2026. Requer informações sobre o apontamento do Tribunal de Contas referentes ao posto de saúde municipal. Autoria, vereador, professor Rogério. Coloco o requerimento em única discussão. Senhor presidente, acredito que todos os vereadores foram acionados aí de uma forma ou de outra. É mais para dar uma satisfação a essas pessoas que nos procuram, saber que a gente está trabalhando e muito atento, porque o Tribunal de Contas ele não avisa o dia que vai vir, ele vem. Eu sou um funcionário público, sei que eles vêm assim naquele dia que você menos espera, eles surgem. Vêm nas escolas, vêm em todo lugar, onde eles entendem que é necessário, eles vêm. Eu falo assim, que tem um auditor que vem aqui em Piracaia, que ele parece que ele foi filho de professor, que ele vem e faz umas perguntas que só se alguém com muito contato dentro da educação para saber. Pergunta de data de publicação de ata de APM, ele pergunta de coisas que tem que ter um convívio imenso dentro da educação para saber. Então, mas é importante a gente saber que a gente está sendo fiscalizado, porque a fiscalização nunca é demais. É importante para o funcionalismo público ele saber que ele tá entregando aquilo que ele tem de melhor. Eu até disse numa reunião, discutindo outros assuntos, que o funcionário público estando com a cabeça tranquila e bem, ele vai produzir pela cidade e vai tornar a cidade um lugar melhor. Então, é disso que falo, é por isso o requerimento. O requerimento também é de suma importância, no entanto, como eu frisei em reunião, eu me recordo que quando os mandatários, né, aqui reunidos, fizemos inclusive uma fiscalização ao assumir os trabalhos e tivemos o privilégio também de receber no começo do ano de 2025, o fiscal do Tribunal de Contas, onde nós levamos ele, inclusive, para verificar as situações dos prédios públicos como nós recebemos, ou seja, completamente deteriorado, né, tudo isso em função
da gestão anterior. Me recordo porque, inclusive, tenho várias fotos que foram, inclusive, identificadas, inclusive está no parecer do Tribunal de Contas, né, fiscalizando as condições que nós recebemos. E aí, logicamente, para fazer todas as manutenções e consertos, precisa realmente você dispor de recurso, ou seja, pegamos a administração pública muito precária, muitas dívidas e também com os prédios públicos danificados. No entanto, havia uma demanda realmente na farmácia a ser realizada, e quando da presença do Tribunal de Contas, eles identificaram, e no dia seguinte já havia sido resolvido o problema, visto que já era um pedido anterior, né, inclusive do exercício anterior, e foi inclusive ratificado no exercício de 2026, ou seja, já estava em andamento, tanto é que a própria Vanguarda se manifestou no dia seguinte, que Piracaia já havia inclusive resolvido o apontamento identificado. E aí faço das minhas palavras aqui a continuação da importância do vereador fiscalizar aquilo que nós havíamos conversado, principalmente porque eu tenho uma reclamação do teto da emergência da Santa Casa, que quando eu fui fiscalizar e identifiquei o problema, também já identifiquei que já está na programação a manutenção e o conserto daquele respectivo problema de infiltração. E é isso que nós queremos, soluções rápidas para que realmente a população receba o que há de melhor, né? Nós temos aí algumas informações que, inclusive, no posto de saúde lá do bairro do Peão, estava precário, inclusive, a sala onde as mulheres fazem o atendimento médico e, principalmente, os exames, né? Assim, uma sala completamente sem condições, insalubre. E, de imediato, aí cumprimento aqui novamente o nosso secretário Diego Soares, que vem realizando um belo trabalho, que resolveu rapidamente destrinchar a equipe, ir para lá e solucionar o problema. Já identifiquei um problema na Estrada da Tulipa, já passei para o Diego já foi lá resolver. Identifiquei um buraco na descida do bairro Samarino, já passei para o Diego já colocou na programação para resolver. Temos aqui uma cobrança do pastor Marcos em relação à cobertura para as crianças ali na estrada do Negão Correia, né? Já falei, também está na programação, e é isso, vamos acompanhar, vamos fiscalizar. Importante o requerimento do vereador, importante mostrar que nós estamos fiscalizando, e importante mostrar para a população que as coisas estão sendo solucionadas rapidamente. Coloco o requerimento em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro o requerimento aprovado por 10-0. Requerimento número 34 de 2026. Requer informações sobre as salas de aulas livres e quadro de professores da rede municipal. Autoria, vereador, professor Rogério. Coloco o requerimento em única discussão. Senhor presidente, isso que já foi tratado nessa casa, se tem sala livre, tem que ter professor do concurso. E eu clamo que seja enviada, não sei por que não é enviado para essa casa, o aumento da grade da função de professor efetivo, e o concurso não existe, o concurso e ele não roda, e as pessoas estão se sentindo prejudicadas. Algumas pessoas que estão na espera do concurso, até chamou algumas na semana passada na imprensa oficial, mas as pessoas estão assim, acompanhando, porque a pessoa que está lá na iminência de assumir um concurso público, ela fica acompanhando tudo.
Então, eles fizeram essa solicitação para mim, e eu estou transferindo essa pergunta para a Secretaria de Educação para saber quantas salas livres temos e por que elas não estão sendo ocupadas por professores efetivos. Isso traz tranquilidade para o trabalho da supervisão, dos diretores, dos coordenadores, porque alguém que vai permanecer na escola e tudo que for feito de trabalho, de capacitação em cima desse professor, vai permanecer no sistema. Então, é importante que isso seja resolvido o mais rápido possível. Importante o requerimento, pertinente também o requerimento do vereador. Vale destacar, e embora não seja o tema do requerimento, mas vou voltar no requerimento anterior do vereador, da sessão anterior, quando questionou, inclusive, em relação à falta do professor na sala de aula, né? Ou a variação de professores, né? Quero só fazer o registro aqui, que eu acabei recebendo aqui nessa casa a coordenadora, né? Da escola, aonde eu fiz... e aí ela optou por vir aqui a essa casa de leis, e aí eu fiz a leitura do requerimento para ela, né, porque ela ficou indignada, na verdade, com aquilo que ela entendeu, e eu ratifiquei que se o requerimento estava questionando em relação às questões pedagógicas, então o responsável seria a coordenação pedagógica, identificar se aquela pessoa estava tendo dificuldades no aprendizado ou não, ou sendo prejudicada em relação à movimentação de professores que estavam se alterando, ou até mesmo pela ausência do professor. Então, eu recepcionei ela nessa casa, né, ratifiquei para ela a minha fala, eu acho que ela entendeu a minha fala, né, acho que ela teve uma má interpretação do requerimento do vereador, achando que a responsabilidade não era responsabilidade dela, e eu disse que o tema do requerimento, quando se fala em coordenação pedagógica, é isso. Agora, quando se fala na questão de falta de professor, aí nós vamos atrelar a administração pública, junto com o departamento competente da municipalidade, que é o RH, né, para verificar a falta, se foi chamado, se não foi chamado, se nós temos vagas, se nós não temos vagas. Então, o requerimento, eu acho que ele vem para somar em relação ao questionamento anterior, né, porque agora um pouco com mais amplitude, e não apenas de uma unidade escolar, mas de todo o sistema de educação do nosso município, que visa entender se nós temos salas ociosas ou não, né, com a falta de alunos ou não. Eu sei que não pode voltar a palavra, presidente, mas a coordenadora Thalita também, a gente acabou conversando, que ela me afirmou que a escola já tinha feito esse pedido várias vezes à Secretaria da Educação e aguardava que chegasse um professor definitivo para aquela sala. Quando surgiu daquele requerimento, outros profissionais que estão na lista de espera do concurso começaram a entrar em contato. Então, a gente precisa saber, existe sala livre? Foi solicitado, porque eu já fiz essa pergunta, antes de eu fazer o requerimento, eu fiz a pergunta. Já foi solicitado para aumentar a quantidade de cargo de professor? Está em estudo. Eu falei assim, mas em estudo até junho, né? Daí fica meio difícil de entender estudo até junho, né? Mas, devido a isso que o requerimento se ampliou, porque fora essa sala que eu fui procurado pelos pais, que moram lá todos próximos de mim, né? Porque a gente é afetado lá onde a gente mora, né? Então, aí outros professores entraram em contato. Foi devido a isso a motivação da amplitude do requerimento agora. Coloco o requerimento em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro o requerimento aprovado por 10-0. Requerimento número 35 de 2026. Requer informações ao Poder Executivo acerca das medidas adotadas para a cobrança e restituição de valor
aos cofres públicos. Autoria, vereador Wilson Rodoviário. Coloco o requerimento em única discussão. O requerimento de minha autoria, encaminhado aos pares, onde menciona que, considerando o acórdão de 18 de março de 2026, teve o trânsito em julgado do processo do Tribunal de Contas 019-081-989-25, que, através do recurso ordinário, teve o trânsito em julgado sobre os recursos que foram repassados em 2020 para a Santa Casa de Piracaia, aonde foi mantido mais uma vez a irregularidade da prestação de contas e a devolução de quase R$80 mil pelo ex-prefeito José Silvino Cinco. E eu estou requerendo à municipalidade que informe quais providências foi adotada em relação ao recebimento desse erário. Por qual motivo? Primeiro, porque nós tivemos uma paciente na Santa Casa, que, salvo me engano, agora não tenho detalhes do processo, mas teve um atendimento de forma, digamos, errada, e a pessoa acabou perdendo a visão. Com isso, os munícipes de Piracaia, porque é muito fácil dizer a prefeitura, então eu vou dizer os munícipes. Os munícipes de Piracaia foram condenados a pagar uma indenização pelo ato que o médico praticou dentro da Santa Casa. Agora, recentemente, inclusive, conforme eu mencionei, inclusive com um bloqueio judicial à conta da Santa Casa de Piracaia, por atos praticados por um médico que foi, inclusive, condenado criminalmente e agora civilmente por um ato que praticou de abuso à paciente dentro da sala em atendimento na Santa Casa. E quem que vai pagar essa indenização? Os munícipes de Piracaia. Então, toda hora é alguém colocando uma ação em cima da Santa Casa e nos munícipes tendo que pagar. E aí agora teve uma decisão, e volto a repetir, transitada já em julgado, em recurso ordinário, pedindo a devolução aí, que vai partir aí corrigido mais de cento e poucos mil, 110, 120 mil reais aos cofres públicos em relação a 2020. Então eu volto aqui a dizer que aos senhores vereadores e ao público que em 2018 a Santa Casa teve as suas contas julgadas irregular. A prestação de contas não foi aprovada em 2018 e o prefeito, à época, foi inclusive multado, a pagar aí 160 UFESP, quase 5 mil reais, aí 6 mil reais, porque as contas foram julgadas irregulares. E aí depois, em 2019, também foi julgada irregular também. Em 2020, conforme dito agora, inclusive essa Casa de Leis foi notificada e devemos nós, vereadores, inclusive nos manifestar junto ao Ministério Público quais são as providências que nós, vereadores, iremos adotar em relação aos atos que foram definidos e que não está sob análise dessa casa. Importante destacar. Em 2021, também as contas da Santa Casa, mais uma vez julgadas irregulares. O exercício de 2021 foi encerrado com prejuízo de R$ 2.226.774,65. Esse é o prejuízo que foi contabilizado apenas em 2021. Volto a repetir, 2022 ainda não foi analisado, 2023 não foi analisado, e 2024 nós já temos aí uma análise de improbidade de mais de 1,5 milhão transferido para a Santa Casa, terceiro setor, sem autorização legislativa. Então é importante eu registrar aqui, porque às vezes as pessoas ouvem muita coisa na internet, mas a realidade
está nos devidos processos do Tribunal de Contas e fica à disposição nessa Casa de Leis para fornecer para qualquer vereador ou qualquer munícipe que queira ter um melhor entendimento. Então, o motivo do meu requerimento se faz necessário para saber se está havendo uma omissão dessa gestão em relação à cobrança daquilo que já foi definido em trânsito em julgado, motivo pelo qual está para apreciação dos nobres pares. Coloco o requerimento em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro o requerimento aprovado por 10-0. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação. Boa noite a todos. Indicação 17/2026. Indica que realize estudos no sentido de que seja contratado mais um pediatra para o atendimento na Santa Casa. Autoria Wilson Rodoviário. Muito obrigado. Defiro e determino o encaminhamento dos requerimentos aprovados e da indicação. Quero informar que o balancete referente ao mês de abril já encontra-se à disposição dos senhores vereadores na administração deste Poder Legislativo. Passaremos agora à palavra livre. Cada vereador terá 5 minutos para o uso da tribuna. O primeiro vereador a falar é o vereador professor Rogério. Boa noite a todos, presidente, mesa diretora, os nobres pares, ao público. Eu tenho um amigo de todo sempre, aí, o Gilson, aí, acompanhando os trabalhos, a Cátia, a minha filha, aqui, os internautas, os funcionários dessa casa, são muito importantes para que a gente possa fazer o trabalho, eles nos apoiam para que a gente possa fazer o trabalho da melhor forma possível. Hoje aqui, fazer uma comunicação muito breve, que eu fiz um compromisso aqui que eu ainda aguardo o envio para essa casa, do envio de um projeto de lei para que a gente possa regularizar a história das substituições no município. Eu falei que enquanto esse projeto não subir, eu vou usar dessa tribuna solicitando isso. Isso é necessário. Hoje mesmo, no período da tarde, eu faço isso com o maior prazer, porque eu adoro dar aula, mas na atribuição do diretor, hoje, no período da tarde, eu fiquei na sala de aula. Para mim é muito tranquilo, até porque eu gosto muito de fazer isso. A minha vida foi construída em cima da docência, então eu adoro fazer isso. Só que quando a gente faz isso, a gente deixa outras coisas sem fazer. Chega no Tribunal de Contas, lá pede uma prestação da conta da PM, eu ainda não fiz o mês passado. Então, se a gente fica fazendo função que não é daquela função, a gente deixa de fazer alguma coisa. A gente tem que saber disso. Então, é importante que suba para essa casa o projeto. A gente já discutiu nos conselhos, já enviou para a secretaria, está estudando. Eu clamo assim, porque é uma necessidade. Por exemplo, quando eu pego uma pessoa da limpeza para auxiliar na sala de aula, ensino infantil, a limpeza vai ficar comprometida. É uma coisa lógica. E isso depois traz contaminação. Então, uma coisa acaba levando a outra. Quando os alunos são um pouco maiores, uma atividade mais lúdica, uma atividade de outras formas, quando o aluno já é maior, está tudo certo. Eu mesmo já fiquei numa escola onde eu fazia o seguinte: quando eu via que não tinha professor, eu pegava os dois, eu dava aula num quarto ano, eu colocava os 2 quarto anos na minha sala, dava aula específica para o quarto ano para sobrar um professor para trabalhar lá. Eu sempre fiz isso. Quem me conhece sabe, e está aí a comunidade para saber disso. Se perguntar o ano passado, lá na Escola Santo Antônio, vai saber que eu era corriqueiro a fazer. Nem todo professor
está pronto para fazer isso. Porque também compromete. Lógico, você dá aula para 25 e dá aula para 45, é outra coisa. Né? Então, eu solicito, eu peço, eu clamo que não que não aconteça nenhum problema mais sério para que a gente resolva esse problema. Então, eu peço. Da mesma forma que fiz o requerimento aqui para salas livres, porque se a gente chamar o professor efetivo, esses professores contratados é outra ferramenta. Eles vão estar livres para ajudar na substituição. Então, serenidade nas ações é muito importante para que a gente possa ter um cuidado maior. A educação vai muito bem. Eu sou suspeito para falar da educação de Piracaia. Eu ajudei a construir. Eu estou há 28 anos aqui dentro. Eu sei, os professores que eu iniciei eu era o único homem e 30 e poucas meninas, elas estão todas se aposentando. Eu, por ser homem, ainda vou ficar mais 5 ou 6 anos. Então, mas a gente construiu um caminho. E em cima desse caminho, que a nossa educação foi construída, eu confio nela. Só que o sistema aumentou demais. Hoje a educação no município de Piracaia tem quase 500 e algumas pessoas trabalhando. Ela é mais da metade dos funcionários da prefeitura. Então, precisa ter serenidade das coisas, agilidade, para que a gente possa responder à altura todas as implicações. Na semana passada, eu estou entrando na minha casa, ali, depois do Dora Ramos, um pai com a mão assim para mim. Daí eu falei, tudo bem. Pois não, eu estou chegando em casa agora. Não, porque eu fui na reunião de pais e mestres na escola Helena Maria, e lá está sem professor para quando falta alguém. Eu falei, não é um privilégio daquela escola. Todos estamos no mesmo barco. Todo mundo está dando uma forma de resolver isso da melhor forma possível. Vou levar essa demanda, eu garanto para o senhor que eu vou levar essa demanda para os órgãos institucionais, mas a gente espera que para o segundo semestre isso esteja resolvido. Tá certo? Também fazer um agradecimento especial, porque quando a gente vai solicitar emendas, recurso enviado para a nossa cidade, é justo que a gente valorize os deputados que enviam. Faz 15 dias, o deputado Jonas Donizete enviou para essa cidade, para custeio da saúde, R$350 mil de emenda de bancada. A emenda de bancada, como o presidente falou comigo, ela é muito importante assim, para o cofre do município, porque ela pode colaborar na folha de pagamento. Ela pode colaborar. Então, o prefeito, às vezes, num planejamento global, ele consegue ter uma agilidade dele fazer essa aplicação na folha de pagamento e o dinheiro que ele ia utilizar nesse sentido, ele acaba investindo em outro lugar. Mas está tudo certo. Também deixar aqui uma reverência ao deputado, não é um simples deputado, é o deputado da nossa região, Saulo Pedroso. Ninguém envia 2 milhões para fazer investimento de uma vez só numa cidade. A gente sabe que os deputados vão enviando 300 mil, 200 mil, ele não. Ele tem compromisso com a nossa cidade e destinou aí cerca de 1.900.000 para fazer a Papa João 23, que vai melhorar o acesso de todo mundo. Como eu disse hoje num vídeo, é um elo de ligação da Jantonimbata com o Aldo Bolini, que vai trazer tranquilidade para todo mundo que ali transita, em especial para os moradores que ali estão. Boa noite a todos. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Rodrigo Simeone. Boa noite, presidente, secretários, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Alguns assuntos pertinentes aqui do município. Vou começar puxando a orelha já. Parque Ecológico Municipal. Estive lá no Parque Ecológico Municipal e realmente está deplorável o parque. Falta de iluminação, os guardas... as questões ali do lago ali, caindo tudo na água ali, tá bem feio o Parque Ecológico, viu? Podas de árvores ali a serem feitas, nada... Um local que muitas pessoas que frequentam ali, levam seus filhos no parquinho ali, na pista de corrida ali também, alguns locais inundados ali, tá feio o Parque Ecológico. Então eu peço atenção aí à secretaria que toma conta do Parque Ecológico, que rapidamente aí
absorva esses problemas aí e de uma vez por todas resolva, né? Porque é um local do nosso município que vai muitas pessoas lá para nos finais de semana, dias de semana também, para fazer práticas esportivas, levar seus filhos, e o parque encontra-se nesse estado, e alguns munícipes também me procuraram e reclamaram dessa questão, tá bom, gente? Então fica aí essa questão do parque ecológico para a gente tá resolvendo de uma vez por todas. Um alerta também, Atibaia está recebendo uma carreta, né, de tomografia, falar com o pessoal da saúde aí, com o secretário, para que possa rapidamente ver a fila de espera aqui do município, porque vai atender Piracaia, Joanópolis, Bragança, Atibaia também. Então entre em contato, se já não entrou em contato com o pessoal aí de Atibaia, com a Secretaria de Atibaia, para estar sanando essa fila aí que nós temos aqui de tomografia. Parece que é praticamente todas as partes do corpo aí, e a gente sabe que tem uma fila aqui que a gente espera, que é feita em outras cidades, né? Então aproveitar essa oportunidade aí para zerar esse problema aí que já vem há bastante tempo. Estive também na Santa Casa essa semana, para ver lá uma questão de alguns munícipes me procuraram também, a questão da pediatria, mais uma vez, mas não foi nenhuma questão de reclamação, foi mais algumas sugestões, né? E eu achei até interessante também que o munícipe me trouxe, porque não tiraram o socorro ali da pediatria, que é junto ali com todos os pacientes ali, adultos, tudo, né? Então chega uma criança ali, já recém-nascida, com anos, seja lá o que for, com a imunidade baixa e junto ali com adultos já, né? Então, se houver uma possibilidade, ou no mesmo anexo, deslocar para outro local, não sei, para que possa tirar do mesmo ambiente ali para também atender esse pedido aí, que não é um pedido meu, é um pedido da população. Algumas pessoas me procuraram também sobre o assunto das casas populares. Sai, não sai, vai começar as construções, não vai, e eu não sei a resposta. Procurando essa resposta, conversando com o prefeito, conversando com a secretaria. O que eu sei é que houve uma denúncia de um determinado bairro, judicializou-se tudo isso, e Piracaia corre o risco até de perder o programa. A realidade é essa. Então, eu não quero ser responsável disso, por isso que eu estou afirmando aqui. Vou procurar esse processo para trazer a público esse processo, porque existe um processo que diz que não querem as casas populares num determinado bairro, e o pouco que eu conversei com o prefeito, com pessoas lá de dentro do Poder Executivo, é que corre-se até o risco de perder o programa. Se perder o programa, eu quero estar respaldado, aí não recebi a resposta ainda do requerimento que eu fiz, perguntando a quando dá início de obra, quando que vai começar, se perder essas 17 casas nesse determinado bairro, se pode deslocar para outro local, ou se perde o programa dessas pessoas que já serão contempladas, essas famílias, né? Então é o que eu quero saber. E o Rogério falou aqui também já da Papa João 23, aqui na frente do João Góes. Parabéns aí aos vereadores envolvidos. Acho que eu vi o Gordinho colocando alguma coisa. Acho que o Rogério também, o Binho, mais alguns vereadores envolvidos aí, o prefeito André, juntamente com o Zezinho também, o deputado Saulo aí. Então, quem ganha é o município, né? O município ganha aí, as ruas estão sendo pavimentadas aí. Parabéns ao Poder Executivo, que está sanando o problema aí e dando economia para a gente, porque o que quebra de carro, não? Hoje eu fui no mecânico lá, trocar uma peça lá da roda do carro, gastei quase R$ 1.500 lá, que estava tudo danificado lá. Então, eu acho que devagar aí vai sanando essas questões. Muito obrigado a todos e boa noite. Próximo a fazer uso da palavra, a vereadora Eunice Cabral. Senhor presidente, nobres pares, boa noite a todos, ao público que nos assiste, aos funcionários dessa casa. Eu estou aqui nessa tribuna hoje para agradecer mais uma emenda da deputada federal Tabata Amaral para a saúde de R$400 mil. É muito importante porque, como disse o vereador Rodrigo Tropes, que me antecedeu, existe muita demanda,
A nossa cidade vem crescendo e a demanda na saúde e na educação são as maiores, eu acho que não só em Piracaia, em todas as cidades. Então, eu queria aqui também, o vereador Rogério tinha colocado, que nós não podemos esquecer, porque esse ano é um ano eleitoral, das pessoas que nos ajudam, os deputados e deputadas, tanto estadual, tanto federal, senadores, que nos ajudam na nossa cidade. É com essas pessoas que nós podemos contar, que a gente vai atrás e, na hora, eles nos atendem, não é verdade? Então, eu queria mais deixar aqui um agradecimento, dizer, né, presidente, que que as pessoas estão falando que é nós que estamos fazendo lá, arrumando a nossa estrada. Não, são projetos que vamos buscar, está fazendo, mas ainda falta muita coisa por fazer ali. A gente sabe que ali, na estrada, antiga estrada do Panorama, ali é uma estrada rural, e muitas vezes eu mesma, que chego tarde da noite, eu e Deus dirigindo, já cansei de deixar meu carro lá embaixo, tirar o sapato e subir. Então, eu quero aqui parabenizar o prefeito André nessa questão, que ele tem olhado para as estradas rurais, o Diego, que faz um trabalho brilhante nessa questão, e dizer, todos os funcionários do município envolvidos, porque ninguém faz nada sozinho. Não adianta só o prefeito André querer fazer, se a equipe dele não estiver junto, não estiver coesa, seguindo na mesma direção. Então, eu quero agradecer mais uma vez a deputada Tabata e parabenizar todos os funcionários envolvidos no trabalho para a melhoria dos munícipes da nossa cidade de Piracaia. Boa noite. Solicito que o vice-presidente assuma a presidência para esse vereador fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento os nobres pares, o público presente, os internautas que nos acompanham na rede social, Facebook, Instagram, YouTube. Cumprimentar mais uma vez os servidores dessa Casa de Leis e, sem sombra de dúvida, trazer aqui algumas informações muito boas para o município. Hoje tomamos ciência aqui de 2 emendas parlamentares, acho que de suma importância, da deputada Tabata Amaral, R$400 mil, intermediado aqui pela vereadora Eunice Cabral, depois mais uma emenda do deputado Jonas Donizete, também destinado à saúde, e também foi postados na rede social que nós, juntamente com o prefeito André Rogério, que, juntamente comigo, intermediamos, com o auxílio, inclusive, do secretário Diego Soares, uma emenda também no valor de R$300 mil, com a deputada estadual Maria Lúcia Amari. Ela que assumiu esse compromisso, inclusive postou na rede social, destinando aí R$300 mil aí para o município de Piracaia. Também existe já, na sequência, mais um projeto, uma emenda de R$100 mil destinado à castração de animais. Agradecer à deputada e será muito bem-vinda o auxílio. Também quero fazer uso hoje da palavra em relação a algumas coisas que estão acontecendo no nosso município e é de suma importância que nós, vereadores, tenhamos conhecimento. Primeiro, porque uma pessoa chega para trabalhar na empresa, coloca o dedo, vai embora para casa. Depois ela volta na hora do almoço, coloca o dedo e vai almoçar. Aí volta do almoço, coloca o dedo e vai para casa. Depois, no final do dia, ela vem e coloca o dedo. E quem paga essa conta? Os munícipes. Então, servidor público
realizando essa situação. Ou seja, a denúncia chega, vamos fazer a apuração, monta-se uma comissão para apurar, e segundo informações, porque eu não vi o resultado, a pessoa me parece que vai ganhar uma advertência. Se fosse na minha empresa, eu chamaria isso de furto, de roubo, porque eu vou pagar o salário para o cara ir lá, colocar o dedo e ir embora para casa. Vamos tomar vergonha na cara. Então, nós, vereadores, precisamos também fazer a mudança do estatuto, dando condições mínimas para as comissões, quando analisarem, dentro de um procedimento administrativo, situações como essa, que seja aplicado o rigor, porque eu tenho absoluta certeza que qualquer um que tenha um funcionário dentro da sua empresa, que vá lá, coloca o dedo e vai para casa, e volta na hora do almoço, coloca o dedo, vai almoçar, volta, coloca o dedo, vai para casa, e depois volta no final do dia, o que um patrão faz com um funcionário? Manda embora, tem que mandar embora. Não é possível, e isso acontece nos bastidores e nós não temos ciência. Aí vocês acham que é pouco? Eu vou ver o vereador professor Rogério, vou até falar para o senhor, só para chamar a atenção aqui, a médica é um ser humano, aí ela fica doente, pega um atestado, porque está doente, precisa se recuperar, qualquer um pode ficar doente. Aí, conclusão, aí a médica pega o atestado, servidora pública municipal não pode trabalhar no município, porque ela está doente. Ela tem que se recuperar. Aí ela sai, vai no consultório dela no mesmo município e atende os pacientes que estavam programados para ela atender na unidade de saúde pública. O paciente, por sua vez, filma e depois ele paga a consulta. Abre-se um processo administrativo, aí vai apurar o porquê aquele funcionário público que estava com um atestado médico, atendendo no seu consultório particular, aí pode, particular vai pagar, pode, mas se for o dinheiro do povo de Piracaia, aí não pode trabalhar. Aí abre-se o processo administrativo, adivinha o que vai acontecer? Uma advertência. Não, vocês estão de brincadeira com o povo de Piracaia. Eu sou um dos contribuintes de Piracaia. Eu sou um dos contribuintes que paga o salário de vocês. E nós não pagamos para isso. Tem que mandar embora. O pessoal tem medo de falar, eu falo, eu mando na lata. Tem que mandar embora. Não tem condições. São situações que nós precisamos, nessa casa, se atentar nas fiscalizações e principalmente na cobrança do Poder Executivo, para que remeta essa casa à alteração do Estatuto dos Servidores Municipais. Não é possível que isso vai continuar acontecendo. Eu espero que nessa administração, nessa gestão, nós possamos fazer justiça. A verdade é essa, porque quem paga os impostos não sabe o que está acontecendo. Então, nós que estamos aqui não podemos ser omissos. Motivo pelo qual eu chamo a atenção dos nobres pares para que acompanhem a cobrança do Poder Executivo, para que encaminhem com urgência a alteração do Estatuto dos Servidores do município de Piracaia. É necessário, se faz necessário, e que realmente, se não acontecer, nós teremos grandes problemas, principalmente no atendimento ao público. Então eu vou encerrar a minha fala aqui, mas queria deixar registrado, porque isso não para por aí. Não para por aí. Nós estamos com um processo administrativo aberto pela venda de túmulos municipais, túmulos do cemitério, servidores vendendo túmulo. É um absurdo. E me parece que já teve até uma delação premiada aí. Tipo, quem chegava lá já ganhava um túmulo. E aí o pessoal, eles pegavam um túmulo de um lado, um túmulo do outro.
Aí o pessoal fala, por onde que o pessoal passa? Aqui no meio. Eu falei, não, vamos vender aqui no meio. Aí criaram um túmulo no meio. Acho que para os cadáveres das mãos, né, para ficar todo mundo unido. Não é possível um negócio desse. Aí eu quero ver o que a comissão desse processo administrativo, aliás, isso é um processo crime, porque eu tenho absoluta certeza que deve estar correndo um processo criminal, porque não é possível. E eu quero ver o que o processo administrativo vai se manifestar em relação aos servidores que estavam vendo. São mais de 15 túmulos que já foram identificados. Eu estava num velório lá, chegou uma pessoa lá com os papéis dizendo que depositou o dinheiro na conta da funcionária, depositou o dinheiro na conta do coveiro. Falei, mas você prova? Ele falou, está aqui. Está aqui. São mais de 15 túmulos que me parece que já foram identificados, e tem muitos que não foram identificados ainda. Porque na hora que viu a fumaça, neguinho saiu correndo lá, saiu até desmanchando lá uns túmulos que tinha sido vendido, desmancharam. Aí não sabe, aí arrancaram as plaquinhas. Agora nós nem sabemos quem está enterrado em cada cova ali. Ou seja, precisamos de uma fiscalização ampla e uma atuação mais firme e mais enérgica realmente em relação à prestação de serviço de alguns departamentos. Motivo pelo qual eu venho novamente a chamar a atenção dos nobres pares para que nós possamos juntos fiscalizar, porque eu tenho dito que o prefeito André Rogério está fazendo muita coisa, está entregando muita coisa para a cidade, não é apenas questão de pavimento. Nós temos aqui a minha indicação de mais um pediatra. Por quê? Porque agora, inverno, maio, junho, julho, agosto, setembro, sabemos que tem essa mudança de clima e a Santa Casa fica lotada de crianças. Então, eu pedi o quê? Eu pedi que colocasse mais um pediatra, analisasse o custo. Se eu não me engano, acho que em 4 meses nós teríamos aí um custo de R$100 mil para ter um pediatra segunda, quarta e sexta a mais atendendo nessas épocas de frio. R$100 mil para ter um pediatra e nós darmos condições melhores para as nossas crianças, eu vejo que é um investimento formidável. Então, sou a favor, pedi ao prefeito que realmente estudasse a condição de colocar mais um pediatra nessa época de frio de imediato. Nós precisamos de mais um pediatra, porque os clínicos gerais estão dando certo. Eu cheguei lá, os 2 clínicos estavam sem ficha para atender, e o pediatra ele estava com ficha de pessoas que estavam já há 3 horas esperando. Então, a mãe, com 3 horas com a criança no braço, esperando um atendimento, porque o pediatra é bom, viu? O pediatra é bom, não estou reclamando do pediatra. O pediatra é bom, as mães, inclusive, querem ir lá passar com ele, né? Porque gosta do atendimento dele, é um atendimento muito, me parece, muito atencioso, muito dedicado, mas nós precisamos de mais um pediatra na Santa Casa. Então, eu espero que o prefeito consiga nos atender aí nessa demanda, nessa época de inverno, colocar mais um pediatra que será de suma importância para atender a população. E eu estou, junto com os vereadores, pronto para fiscalizar aonde quer que for. Aproveitar aqui, finalizo a minha fala rapidinho. O vereador Rodrigo esteve comigo na Quintino Bueno Pinheiro, nova solicitação, inclusive eu pedi até que o pessoal se reunisse, porque até o próprio Rodrigo trouxe uma demanda em relação à possibilidade da gente criar uma frente parlamentar, inclusive para identificar já havia falado anteriormente, para identificar todos esses pontos de alagamento, né? Porque é muito nítido. Nós não vamos poder virar para essas pessoas e falar, olha, você construiu na beira do rio, azar o seu, você vai perder o seu imóvel. Então, essa frente parlamentar seria realmente de suma importância para analisar o quesito de verificar uma área, né, e dar condições daquelas pessoas que têm ali a possibilidade de sair também daquela área de inundação. Porque senão, nós vamos continuar sempre na mesma. As casas estão no nível do rio. Está no nível do rio, está sujeito a entrar água. Entendeu? Aí coloca lá o escoamento de água fluvial,
o escoamento de água fluvial não consegue nem cair no rio, porque está no mesmo nível. Então, nós temos essa situação, e essa situação está uma situação muito complicada. Então, é o motivo pelo qual solicito também já o entendimento dos vereadores para que possa estar analisando esse quesito, que eu acho que é de suma importância, e já vai estudando aí, porque eu acho que é de suma importância a gente já identificar, porque senão vai chegar as chuvas torrenciais no final do ano, e aí, novamente, nós teremos o mesmo problema, os mesmos questionamentos, aí vão dizer que nós tínhamos ciência, que nós não tomamos providência. Então, vamos já colocar tudo isso no papel e procurar resolver isso antecipadamente, para que a gente, inclusive, cadastre essas pessoas, chamem elas aqui na Câmara Municipal, apresente o plano de trabalho e aquilo que será possível realizar ou não. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Passaremos agora à ordem do dia. Requerimento de urgência especial, referente ao projeto de lei número 38 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de recursos oriundos de emenda parlamentar federal transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social e da outras providências. A propositura em questão necessita de apreciação com extrema urgência, devido à relevância da matéria. Coloco em votação nominal, solicito ao segundo secretário que realize a chamada dos nobres vereadores. Votação nominal. Eunice Cabral. Sim. Gilmar de Almeida. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Kleber Galassini Prado. Sim. Marcos Pereira. Sim. Mauro Corte. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Simeone. Sim. Rogério Carlos Nascimento. Sim. Vítor Aparecido Almeida. Sim. Declaro o requerimento de urgência aprovado por 10-0. Uma vez aprovado o requerimento de urgência especial, nomeio o vereador José Benedito de Souza como relator especial. Parecer especial. Projeto de lei número 38/2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de recursos oriundos de emenda parlamentar federal, transferido pelo Fundo Nacional de Assistência Social e da outras providências, autoria do Poder Executivo. A matéria atende às exigências da legislação orçamentária vigente, estando regular quanto à origem dos recursos. No mérito, visa fortalecer as ações de assistência social com recursos de emenda parlamentar federal. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria. Relator especial, José Luiz Souza. Agora coloco o projeto em primeiro turno de discussão, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, solicitando a abertura de crédito no valor de R$ 105 mil, destinado o recurso oriundo de emenda parlamentar federal do Fundo Municipal de Assistência Social, FNAS. Coloco o projeto em primeiro turno de votação, solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. Requerimento de urgência especial, referente ao projeto de lei número 39 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial ou total de dotação orçamentária, dentro do orçamento vigente e da outras providências. A propositura em questão necessita de apreciação com extrema urgência, devido à relevância da matéria. Coloco em votação nominal, solicito ao segundo secretário que realize a chamada dos nobres vereadores. Votação nominal. Eunice Cabral. Sim. Gilmar de Almeida. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Kleber Galassini Prado. Sim.
Marcos Pereira. Sim. Mauro Corte. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Simeone. Sim. Rogério Carlos Nascimento. Vitor Aparecido Almeida. Sim. Declaro o requerimento de urgência aprovado por 10-0, uma vez aprovado, nomeio o vereador Rodrigo Simeone como relator especial. Projeto de Lei 39/2026 dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial ou total de dotação orçamentária, dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. A matéria atende exigências da legislação orçamentária vigente, estando regular quanto à origem dos recursos, no mérito, visando adequar dotações orçamentárias necessárias à continuidade das ações administrativas. Diante do exposto, parecer favorável à aprovação da matéria. Relator especial Rodrigo Nascimento. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão. O projeto é uma alteração apenas entre contas do próprio Poder Executivo Municipal, a fonte é o Tesouro, de 74 mil. Mais uma vez eu ratifico, esse projeto não teria nem necessidade de estar tramitando nessa casa, tendo em vista o prefeito ter autonomia dentro da lei de diretrizes orçamentárias de fazer essa movimentação. No entanto, estendo meus cumprimentos ao prefeito pela transparência que ele tem em encaminhar essa casa de lei, qualquer movimentação de recursos, mesmo entre contas internas, inclusive dentro do próprio departamento, que nesse caso aqui é a gestão ambiental do município, a alteração de uma conta para outra no valor de R$ 74 mil. Coloco em primeiro turno de votação, solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos. Declaro o projeto aprovado por 10-0. Requerimento de urgência especial, referente ao projeto de lei número 40/2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação orçamentária, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente da Câmara Municipal de Piracá e da outras providências. A propositura em questão necessita de apreciação com extrema urgência, devido à relevância da matéria. Coloco em votação nominal, solicito ao senhor secretário que realize a chamada dos nobres vereadores. Votação nominal. Eunice Cabral. Sim. Gilmar de Almeida. Sim. José Benedito. Sim. Kleber Galassini Prato. Sim. Marcos Pereira. Sim. Mauro Corte. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Simeone. Sim. Rogério Carlos Nascimento. Vitor Aparecido Almeida. Sim. Declaro o requerimento de urgência aprovado por 10-0. Uma vez aprovado, nomeio o vereador Rogério Carlos Nascimento como relator especial. Projeto de Lei 40/2026 dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação orçamentária para a qual não há dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente da Câmara Municipal de Piracá e das outras providências. Autoria o Poder Executivo. A proposta encontra amparo na legislação orçamentária vigente, estando adequada quanto à origem dos recursos e a abertura do crédito adicional. A medida visa possibilitar a correta execução orçamentária no âmbito da Câmara Municipal, assegurando a contabilidade dos serviços administrativos. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria. Relator especial, professor Rogério. Agora coloco em primeiro turno de discussão. Eu vou aproveitar o ensejo, porque eu vi com o professor Rogério, quando ele falou, ele deu uma... Falei, será que eu estou lendo errado? Né? Porque nós estamos tratando de um projeto, na verdade, referente a questões das dotações orçamentárias da Câmara Municipal. No entanto, foi de autoria do Poder Executivo. Eu também discordo, não deveria ser, mas a legislação, ela prevê que a iniciativa do projeto da alteração deve ser do Poder Executivo. Absurdo, mas aqui dentro da administração pública a gente já sabe, a gente só faz aquilo que a lei autoriza. Se a lei autorizar, nós temos que fazer. Então, como não autoriza o Poder Legislativo fazer o projeto de lei, a autonomia de fazer é do Poder Executivo. Esclarecendo o que se trata esse projeto,
é uma criação de uma conta aqui dentro do Poder Legislativo que vai absorver o valor de R$ 8.407,50 destinados a pagar despesas que são de exercícios anteriores. Por quê? Porque o PPA, ele prevê que eu faça o pagamento, ou aqueles respectivos valores nos meus períodos de 4 anos. E a minha lei orçamentária prevê o meu orçamento do ano. E no orçamento desse ano não computa esse valor, porque isso daqui foi uma decisão judicial que autorizou o pagamento de quinquênio de exercícios anteriores, em especial na época do Covid. Então, ou seja, como se trata de despesas de exercícios anteriores e não estava previsto esse pagamento, então nós incluímos no orçamento, estamos agora autorizando a incluir no orçamento para fazer esses pagamentos. Lógico que tudo que nós vamos pagar tem que, obviamente, eu tenho que ter da ciência de onde que vem esse recurso. Então, esse recurso é, inclusive, oriundo das economias que nós fazemos aqui dentro do Poder Legislativo, que viabilizou fazer esse pagamento ainda esse ano, porque senão eu teria que colocar na programação para pagar no próximo ano. Então, nós conseguimos fazer essa economia e já vai ser pago aos servidores dessa casa essa diferença que é de direito adquirido deles. Coloco em primeiro turno de votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro o projeto aprovado por 10-0. Requerimento de urgência especial, referente ao projeto de lei de resolução número 02/2026. Dispõe sobre autorização para despesas destinadas à realização de sessão solene. Autoria, mesa diretora. A propositura em questão necessita de apreciação com extrema urgência, devido à relevância da matéria. Coloco em votação nominal. Solicito ao segundo secretário que realize a chamada dos nobres vereadores. Votação nominal. Eunice Cabral. Sim. Gilmar de Almeida. Sim. José Benedito de Souza. Kleber Galassini Prados. Sim. Marcos Pereira. Sim. Mauro Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Simeone. Sim. Rogério Carlos Nascimento. Vitor Aparecido Almeida. Sim. Declaro o requerimento aprovado por 10-0. Uma vez aprovado o requerimento de urgência especial, o meu vereador Mauro Antônio Bueno Corsi como relator especial. Parecer especial. Projeto de resolução número 2/2026. Dispõe sobre a autorização para despesas destinadas à realização de sessão solene. Autoria, mesa diretora. A proposta encontra amparo legal e visa autorizar despesas necessárias à realização de sessão solene no âmbito do Poder Legislativo. A matéria é administrativa e atende ao interesse público, possibilitando a adequada organização do evento institucional. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria. Relator especial, Mauro Corsi. Agora coloco o projeto em única discussão. Projeto de autoria da mesa diretora dessa casa, onde nós estaremos realizando uma sessão solene na próxima terça-feira, dia 26, após a audiência pública, onde estaremos, inclusive, fazendo a apresentação de uma ferramenta que será destinada a toda a população de Piracaia, visando, inclusive, dar as atividades com maior transparência aos atos que são praticados dentro do Poder Legislativo. Motivo pelo qual já aproveito o ensejo e convido a população para essa sessão solene que iremos realizar na próxima terça-feira, que terá início já às 18 horas com a audiência pública e já na sequência estaremos aí dando a abertura da sessão solene. Coloco em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos. Declaro o projeto aprovado por 10-0. Quero lembrar a todos que a nova sessão ordinária de 2026 será realizada no dia 2 de junho.
E a Câmara Municipal da Cidade Turística de Piracaia convida toda a população, entidades de classe, associações e demais interessados para participarem da audiência pública destinada à apreciação do projeto de lei número 35 de 2026, que dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução orçamentária para o exercício financeiro de 2027 e das outras providências, que será realizada no dia 26 de maio, terça-feira, às 18 horas, na sede deste Poder Legislativo. Sendo assim, para o segundo turno, eu convoco os senhores vereadores para a nona sessão extraordinária, que vamos realizar agora na sequência, para o segundo turno de discussão e votação dos projetos de lei 38, 39 e 40, de autoria do Poder Executivo. Nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrados os trabalhos da presente sessão e já dou início à nona sessão extraordinária do Poder Legislativo piracaense e solicito que o segundo secretário promova a chamada dos nobres vereadores. Chamada nominal. Eunice Cabral. Presente. Gilmar de Almeida. Presente. José Benedito de Souza. Presente. Kleber Garcia Prado. Presente. Marcos Pereira. Presente. Mário Corsi. Presente. Rodrigo Cardoso. Presente. Rodrigo Simeone. Rogério Carlos Nascimento. Vitor Aparecido Almeida. Presente. Wilson Rodoviário. Presente. Havendo a ação da sessão legislativa, sob a proteção de Deus, continuamos o nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 38 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social e recursos oriundos da emenda parlamentar federal transferido pelo Fundo Nacional de Assistência Social e da outras providências. Coloco o projeto em segundo turno de discussão. Coloco o projeto em segundo turno de votação simbólica. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de lei número 39 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial pelo total de dotação orçamentária, dentro do orçamento vigente e das outras providências. Em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de lei número 40 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação orçamentária, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente da Câmara Municipal de Piracaia e das outras providências. Coloco o projeto em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrados os trabalhos da presente sessão, dando boa noite a todos e ratificando a importância da população em comparecer à nossa audiência pública na próxima terça-feira, 18 horas. Muito obrigado, boa noite a todos.